sangrando, os açudes, e a gente colocava assim, ah, agora todo mundo vai gastar? Não, agora é hora de racionar, porque a gente só pode racionar quando a gente tem, não quando tá faltando, né? E aí eu queria deixar isso como, às vezes, né, futuramente um pensamento, um encaminhamento de sempre, graças a Deus a gente reza e pede a Deus que o açude de Pentecoste possa pegar água, mas na perspectiva de pensar que quando ele tiver com água que é hora de racionar, né, de tomar cuidado, de cuidar, não quando ele está com pouca água. E aí, tomando um pouco, né, a pergunta era com relação às cisternas calçadão enxurrado. O projeto da ASA hoje ele é composto por tecnologias de primeira água, que são as cisternas de 16 mil litros de água, né, que são essas espalhadas, que ela é destinada para o consumo humano, beber, né, no período de estiagem, quando a água fica um pouco difícil. Essas outras cisternas, enxurrado e calçadão, ela é destinada principalmente para a família buscar fazer um uso de alguma cultura com ela, seja criação de animal de pequeno porte ou de hortaliças e outros derivados a mais que possam estar sendo regados com essa água. Aproveitando também, existem outras tecnologias que a gente chama de segunda água, que são tanques de pedras, barragens de trincheiras, e atualmente o Fórum Cearense, a articulação do semiárido, a ASA Ceará, tem discutido junto ao governo do estado também a possibilidade de se trabalhar o reuso de água, de água cinzas. E hoje o governo do estado tem aí em mente de estar beneficiando o estado com 200 tecnologias experimentais, né? Que é reaproveitando a água de banheiro, água de pia, os agricultores para a sua produção, para a produção de alimentos. E sim, hoje a Caritas ela executa cisternas primeira água. Aqui no município mesmo ela já executou essa cisterna segunda água no decorrer da sua história, né? Via não Caritas Itapipoca, Caritas regional. Hoje no Ceará são em torno de 8 Caritas, né? Em cada diocese tem uma. E há um tempo atrás a Caritas de Itapipoca, em parceria junto com a Caritas regional, fez algumas cisternas calçadões aqui. Hoje a gente só está executando cisterna, primeira água e cisterna nas escolas, que tem a capacidade de armazenar 52 mil litros de água. A cisterna, no nosso território, existem em torno de 4 entidades executoras destes programas. P1MC, Programa Milhão de Cisterna, ou P1+2, Programa Água e 2 Terras. E a Caritas, atualmente, ela é executora só de P1MC, primeira água, e de cisterna nas escolas. Quem no nosso território executa cisterna segunda água, atualmente pela ASA, são as entidades, o CADESP, que é sua sede aqui na Tejuçuoca, e o CETRA, né? Eles são as principais executoras de segunda água, que é cisternas enxurradas, calçadões e outras. Porém, isso não quer dizer que a Caritas não executa, né? Porque a pergunta é se a gente executava ou não. Isso depende dos editais que a gente está participando. Se hoje é lançado um edital com tecnologia segunda água para Pentecoste, a Caritas passa, né? Passa nesse edital e é contratada para essa execução, claro que a gente vai vir executar como a gente tem, porque a Caritas ela tem uma praticidade, sim, na execução desses projetos de captação de água de cisternas de placa, mas atualmente quem tem executado nos últimos tempos dentro do nosso território são essas entidades aí citadas antes. Reginaldo. Para enriquecer o debate, né, nós vivemos um dilema, né? Às vezes as pessoas, eu trabalhei em ONG, né? Eu tive muito contato com a cooperação, eles acharam muito estranho a gente num solzão desse fazer açude, né? Mas não tem outro jeito, né? Nós temos um período que chove, a gente tem que represar esta água para poder ser utilizada, né? E é impressionante, né? Aqui eu posso dizer com muita propriedade, né, que desde 2004, né, a gente vem fazendo esse monitoramento, essa gestão participativa, né, da água, né,
E assim, em nenhum momento, em todos os momentos, certo, foi uma alocação extremamente responsável. Aí, vou dar um exemplo aqui, um dado que tem aqui muito claro. O açude Poço Verde, o açude da Itapipoca, ele se ele tiver na situação 100%, ele em 6 meses de verão bravo, ele consome por evaporação quase 35%, e somente 5% é utilizado na distribuição. Isso quer dizer que 5%, o açúcar sai de 100% em 6 meses, né? Ele vai para 100% para 60%. Então, isso só o dado que eu estou aqui mesmo, mas isso acontece em todo reservatório, né? Então, assim, a gente precisa, né, ter, né, essa decisão que o plenário do comitê, ele sabe muita propriedade, né? Ele tem, e sempre é feito com bastante responsabilidade, certo? A questão, essa questão da poluição, essa questão, né, do meio ambiente, essa questão do isolamento sanitário, eu quando vim trabalhar aqui em Pentecoste, né, parece mentira, mas eu cheguei aqui em 2004 e poucas pessoas me conhecem. E eu achei isso aqui uma área extremamente promissora de você fazer alguma coisa, algum trabalho, mesmo que seja além do que você faz na sua instituição, né, para poder você ver a melhoria, né. Em 2004, né, no meu horário de trabalho, né, extra trabalho, certo, eu elaborei, certo, 2006 eu elaborei um relatório, né, pontuando todos os pontos impactantes que poderiam ser trabalhados. Esse 2000, porque em 2005 eu sabia que o Ministério do Meio Ambiente tinha muito dinheiro para ser aplicado nessa questão, né. Eu elaborei esse relatório, né, aí eu fui entregar pessoalmente uma cópia ao Ministério Público, entreguei pessoalmente uma cópia, né, aos órgãos da Prefeitura, à Secretaria de Educação, né, no sentido de a gente provocar a sociedade local, né, para a gente, a partir daí, buscar os meios. Né. Provoquei, não vi ressonância de maneira alguma, não teve a volta. Né. Voltei novamente, esse relatório como o Zé Filho falou, o lixão também andei. E eu vi lá no lixão, né, lixo tóxico de hospital. Está lá no relatório. Tá tudo. Andei em todas essas galerias, tudo. E eu acredito que de 2004 para cá não deve ter mudado muita coisa não. Né? Talvez o relatório ele se baseie num breve diagnóstico. Né? Talvez ele, se você for, certo? Atualizar ele, vai fazer muitas atualizações. Né? Porque essa questão, o açude gameleiro, né? Se a gente não cuidar de imediato, essa questão da ocupação irregular. A ocupação irregular desse reservatório tende a deteriorar a qualidade dessa água. Certo? Agora, esse relatório, certo? Ele existe, né? Eu tenho ele, certo? E nós provocamos em a sociedade aqui de Pentecoste. Inclusive, eu quis criar um grupo de articulação, né? De toda os poderes eu não consegui, eu vou chamar o jovem, tudo para ele fazer isso aí, né? Porque Pentecoste, ele é um lugar abençoado. Água abundante, terra fértil, mão de obra abundante e barata, centro de piscicultura aí foi o melhor da América Latina, nós temos estradas boas, proximidade dos centros consumidores, proximidade de portos e a cidade no dinâmico. Em 2004 eu disse, rapaz, Pentecoste será a Campina de São Paulo como Pentecoste para Fortaleza. Mas assim, eu não perco a esperança, né? Eu acho que a gente, rapaz, aqui deveria ter a Universidade Vale do Curu. Onde há o ensino, há o desenvolvimento. Né? Aí então aqui, aos nobres que comprem essa ideia, a gente criar aqui uma Universidade Vale do Curu, que é onde vai a educação, vai o progresso. Viu, Reginaldo, eu agradeço as suas colocações, inclusive já solicito uma cópia do seu relatório, para que a gente, inclusive, atualize e desencadeie esse processo. Eu acho que, como você mesmo colocou,
a gente nunca pode perder a esperança. Porque se a gente perder a esperança de que o dia de amanhã vai ser melhor do que o de hoje, você pode ter certeza que a humanidade está fadada a encerrar suas atividades no planeta Terra. Então, acho que muita coisa que você falou é a mais pura realidade. Eu sou interesse para entregar o relatório. Eu faço questão de, inclusive, até buscar pessoalmente na COGER. Ainda essa semana passo lá, acho que amanhã já passo lá. Se já tiver, já deixo preparado que amanhã de manhã eu passo e pego lá. Precisa falar uma consideração, Cris? Sim, rapidamente. Só sobre as cisternas, é interessante lembrar um ponto, que toda e qualquer família que recebe uma tecnologia daquela, ela passa por uma capacitação, né? Muitas das vezes as pessoas, para se entender um pouco, que não é simplesmente entrega uma tecnologia, mas ela passa por uma seleção, tem que ter o CAD único, tem que ter um espaço que seja longe de alguns pontos, inclusive fossas, chiqueiros e outras coisas, para que não possa acarretar contaminação da água. E ela passa por 2 dias de uma capacitação chamada gerenciamento de recursos hídricos, né? Então, muitas das vezes, quando a gente encontra algumas cisternas que às vezes não está condizente com o programa, não é porque a família apenas recebeu, porque toda e qualquer família, seja cisterna primeira ou segunda água é uma capacitação de 5 dias. Primeira água, 16 mil litros, são de 2 dias, todas pautadas, né? O gerenciamento de recursos hídricos, o bom uso e o cuidado. E atualmente a ASA, junto com o Ministério e as entidades, tem pautado, né, e trabalhado muito a questão do cuidado com esse surto de Zika, vírus e outras doenças, né? Pois muitas das vezes as famílias acham que uma cisterna ela não é foco de um mosquito, mas ela sendo mal cuidada, ela acaba sendo um foco sim. E a gente tem tomado muito cuidado, tem pautado muito nas nossas formações, nessas capacitações, esses pontos, né, que são alarmantes no nosso país. Ok. Vereador Vicente, primeiro, depois o professor Valdemir. Bom dia a todos. Saudar a mesa aqui na pessoa do vereador Daniel Gomes, aqui um parabenizo por esta audiência. A imprensa, o amigo Zé da Legnas, o plenário aqui na pessoa do Absalão, também os ministros religiosos da igreja, saudar na pessoa do Padre Davi, que nos honra com sua presença. Amigos, inicialmente vou pedir desculpa por ter chegado um pouco atrasado, porque eu estou presidindo 2 comissões desta casa. Hoje é a reunião da Comissão de Justiça, amanhã tem alguns projetos para serem votados, a gente tem que preparar, e além disso também estou presidindo a CPI, e tem uns depoimentos marcados já na sexta, a gente está preparando a intimação, essas coisas, para ver. Por isso que cheguei um pouco atrasado e tive que me ausentar aqui algumas coisas, mas é para receber documentos da CPI. Então, justificada meu atraso na reunião. Quero dizer, amigos, é o seguinte. Em primeiro lugar, eu vejo aqui em Pentecoste, até falando aqui para o amigo Reginaldo, da COGER, eu queria até uma pergunta para saber basicamente o seguinte: o que é que a COGER, os órgãos ambientais do município, fazem quando vem esses crimes ambientais ocorrendo a olhos vistos, que é o uso irregular do solo, que ele falou que nada mais é do que a pessoa desmatar, fazer uma casa na beira do açude, no área de preservação permanente. Isso é um crime ambiental, passivo de multa e passivo de pena criminal para a pessoa que pratica esses atos, certo? Outra coisa é o seguinte: no caso do esgotamento sanitário, queria ver também o que está sendo feito, se tem algum planejamento do colega aí da CAGES, até porque a gente sabe que o esgotamento é cobrado, né, igual a água. Eu não sei como é que foi feito o verbo de quem lá em Fortaleza, ou se a própria CAGES poderia fazer isso assim, através de verbas, através de deputados, eu não sei, porque a gente sabe que quando é implantado o saneamento básico, quando o Estado passa a recolher o esgoto, ele cobra. Do jeito que ele cobra pelo fornecimento da água, ele cobra pela captação do esgoto e aquele tratamento. A gente vê que em Fortaleza,
Começou aí uma conta de água, era 20, aí quando fizeram o sanear, passou para 40, ficou o dobro, aí parece que diminuiu pela metade só do preço. Uma enxadeira, o pessoal achou que bem, cobrar o mesmo tanto da água potável que recebe pelo esgoto, aí parece que diminuiu pela metade. Ver se tem algum projeto desse, da CAGES para cá, para Pentecoste. E vendo o seguinte, amigo Zé Filho, uma das coisas da fossa. Por exemplo, aqui de Novembro é impraticável fossa ali. Todas as fossas que tem naquelas casas na beira do açude, menos de 30 metros, que é a APP em área urbana, a APP em área urbana são 30 metros, ou seja, quando o açude enche, não poderia ter nada em 30 metros, o rural seria 100 metros. Isso aí era para ter uma mata ciliar, para proteger o açude de poluição, para proteger o açude contra o que ele falou, evaporação. A gente sabe quando tem uma mata ciliar, se vocês verem hoje, pronto, choveu nesses dias. Daqui a 4 dias, vocês forem ver, onde não tem vegetação, está tudo seco. Mas debaixo daquelas noites está tudo molhadinho, certo? Então a mata ciliar, ela retém uma reserva de água que vai evaporando e ela vai jogando no açude de novo. Diminui em uma porcentagem muito grande, que eu não sei, mas as pessoas especialistas em meio ambiente devem dizer o tanto que diminui a evaporação se tiver uma mata ciliar. Por isso que existe essa proteção legal, dizendo que a mata ciliar é uma área de preservação permanente, não pode ser mexida. Não poderia nem ser plantada, como aqui no interior a gente vê, né? Aí, outra coisa, assim, aí no caso da fossa, pronto, essas chuvas, agora que caíram, passaram dentro das fossas daqui, estão tudo dentro da açude. A poluição está ali dentro. Então não pode a gente pensar que o lençol freático ali, coisa nem o lençol freático faz tudo. Daqui está longe, eu não sei se chega lá, né? Por isso que a APP eles colocam 30 metros, certo? Aí eu talvez, se filtrar na terra 50 metros de distância, talvez a terra até filtre, que não chegue muito lá, eu não tenho conhecimento técnico para dizer. Não, mas aí se tiver lá dentro do chão, a fossa, como eu disse, a fossa mais de 30 metros do açude, talvez não prejudique tanto. É por isso que eles aceitam casas mais de 30 metros de onde o açude, a maior cheia do açude. Não é da borda, é da cota d'água, né? Então eu acho, fazendo essas... Sim, outra pergunta, também ao Reginaldo, que eu um prazer conhecê-lo, Reginaldo. E é o seguinte, a gente vê que lá no Sítio Novo tem um açude que a COGE é muito atuante. Lá a pesca, inclusive, ainda existe numa condição muito boa, ou seja, a COGE proíbe batido, proíbe a pesca predatória, que é aquela malha pequena, e aqui em Pentecoste não tem fiscalização nenhuma em cima da pesca. Aqui a pesca é liberada, total. Eu não sei se a responsabilidade é do açude, é isso que eu gostaria até do DENOX. Eu não sei se lá, por ser uma produção estadual, a responsabilidade é do DENOX. Eu gostaria de saber a responsabilidade da COGE no açude de Pentecoste, para saber essa diferença, porque lá também eu acredito que até a APP lá é preservada. Se alguém chegar lá para desmatar, a COGE bate em cima e faz. E só a te dizer, que eu fiz assim, falaram aqui, né? Eu realmente, como procurador federal, defendi o IBAMA aqui no Ceará até 2007, já vai fazer 9 anos, né? Mais uma vez eu vi o DENOX atuante. O DENOX é quando viu um desmatamento lá. Uma vez eu lembro que eu fui no Iguatu, é o Dr. Otto, um juiz de lá, hoje é juiz. Nós fomos lá, tinha sido lavrada uma multa do Dr. Otto, porque desmatou a 80 metros da primeira cota para fazer uma casa. Foi aplicada uma multa de R$20 mil e foi também cobrado para ele replantar a mata ciliar, no fundo, essas coisas e tudo, por conta disso. Lá foi feito um acordo e tudo foi feito, não há o que reclamar. Ou seja, os órgãos responsáveis lá tomaram as providências e denunciaram, lá no caso do DENOX. Eu não sei aqui, o DENOX eu vejo realmente sem atuação nenhuma em Pentecoste, eu sempre critiquei lá. Mas assim, eu não sei a competência da COGE no açude daqui, é por isso que eu gostaria de saber, já que elas tão bem Sítio Novo, qual a diferença aqui em Pentecoste. Então, a gente, obrigado pela oportunidade. Eu podia dar só uma sugestão? Foi não, pai. Assim, são louváveis seus questionamentos, vereador Vicente, né? Assim, é porque a gente já está num andar muito
da carruagem, né? Alguns dos seus questionamentos já foram respondidos. Aí eu acho que o senhor poderia esclarecer depois engraçado como o senhor aqui, o senhor Zé Filho, né? A questão do esgoto, essas pautas já foram colocadas em questão. Eu acho que a única, salvo engano, a única que está pendente é essa em relação ao meio ambiente. Se não me engano, né? Isso. Das pautas que o senhor levantou aí, acho que a única que está pendente de forma nova foi a direção da ACOGEA em relação a crimes ambientais e a participação desses órgãos, né? Reginaldo. Obrigado. Olha, a questão... Alô? Olha, no ano passado, né, a COGEA, ela fez várias atribuições, né, que estavam fora do seu alcance institucional. Mas, como ela está bem estruturada no Estado, né, ela acabou absorvendo determinadas atribuições que não é da nossa competência. A competência da COGEA é gestão, é gerir o recurso hídrico, é compartilhar o recurso hídrico da melhor forma possível, né? Tendo em mente algumas premissas, o abastecimento humano e favorecer, tentar favorecer de forma adequada, né, a pessoa menos esteja mais distante do recurso hídrico, né, com qualidade. Essa é a nossa premissa. E o ano passado nós assumimos obras, que é da Soira. Nós assumimos outras atribuições, né, e houve até ciumeiro dos órgãos, né? E assim, nós não temos, né? Nós não temos nem material humano, né? E nem atribuições, de fato, para exercer determinadas atividades, né? Porém, eu não queria respeitar a gestão do recurso hídrico, COGEA. Essa questão aí o colega falou, o vereador, esses crimes ambientais, certo? Não queria respeito em áreas estaduais, SEMAS, né? No caso de áreas federais, IBAMA, né? Agora, assim, ó, por exemplo, a gestão do recurso hídrico, né? A água em si, certo? Existe, né? Alguns entendimentos jurídicos, uns pensam de um jeito, outros pensam de outro, né? No questão da dominialidade. Ó, toda a água, certo? Que for no rio, né? Estadual, que esteja dentro do Estado, é atribuição do Estado, é da responsabilidade do Estado. A lei é muito clara, 14.866, certo? Quando a água atravessa um Estado para outro, né, essa dominialidade é da União, certo? A questão das águas federais, né, o açude, né, público, né, federal, certo? A atribuição é da União, né, através do órgão do DENOS, né? No caso em específico, né, da utilização do espelho d'água, certo? É da competência da COGEA, certo? No que diz respeito à questão da sua gestão, né? Entretanto, a questão do entorno do reservatório, a questão da infraestrutura, né? E a questão que ainda mais grave, que eu ainda acho, que a gente não deveria se perder não só a questão da APP, e sim da poligonal do reservatório, que é uma área bem maior, né? Porque assim, ó, você falou o açude Sítio Novo, é um açude estadual, certo? É um açude estadual. Então assim, nós temos mais facilidade de alocar recursos para